Bem-vindos a mais um episódio de Portos e Modais, o espaço onde debatemos os caminhos da infraestrutura, da logística e da mobilidade que molda o futuro dos transportes. Hoje, o nosso convidado especial é o engenheiro, escritor e inventor Eduardo Davi e a esposa Maria Goretti, que é um grande prazer recebê-los aqui. Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Edilene de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a questão de ferrovias, do Maglev. Nós estamos aqui, um escritor, inventou e patenteou o Maglev, né, que é levitação magnética, o trem de levitação magnética. Então, fiquem aí que hoje o papo vai ser agradável e bastante interessante para que a gente entenda um pouco melhor a questão dos transportes dos modais brasileiros. Vamos lá, Eduardo Davi, seja bem-vindo. Maria Goretti, seja bem-vinda. Tá, muito obrigado, Ednei, pela oportunidade. Agora eu estou envolvido com a levitação magnética, mas eu estou fazendo, comecei a trabalhar na ferrovia em 1974, então são 51 anos de experiência, de experiência, né? E passei pela locomotiva a vapor, locomotiva a diesel, e nos últimos 15 anos, né? Mais de 15 anos, desde 2005, quer dizer, praticamente 20 anos. Né? A gente está envolvido com a parte de levitação magnética. Eu estive na Alemanha fazendo um pós-doutorado e eu tive a oportunidade de aprofundar mais na tecnologia que, apesar dela não ser nova, ela de certa maneira não conseguiu se firmar, exceto nos países orientais, né? Que começou no Japão, na Coreia do Sul e principalmente na China. A China hoje lidera a levitação magnética, embora a tecnologia toda tenha sido desenvolvida na Alemanha, e onde eu tive a oportunidade de conhecer até pessoas que trabalharam desde o início. Inclusive eu conheci o Neumaster. Neumaster é Alexander Neumaster. Ele fez o primeiro desenho do trem de levitação magnética. Ele me falou que, na época, que foi 1978, ele é de onde? por aí, ele é alemão. Da Alemanha. Mas ele fala português bem, porque ele foi um dos caras que bolou um ventilador brasileiro de 3 pás, que ganhou prêmio. Ele é um designer. E ele se associou com uma empresa brasileira, comprou um apartamento aqui perto da escola, ali, como é que chama aquele bar? Urca, na Urca. E ele fala português bem, né? Eu levei ele lá na COP, ele conversou em alemão com o professor Richard. Então, e o Neumaster falou o seguinte: o primeiro trem de levitação magnética, o controle eletrônico o computador era o tamanho de uma geladeira. Hoje a gente está vendo aqui que a gente está fazendo esse protótipo levitar, né? Exato. Ele está levitando aqui com um circuitozinho ridículo, né? Isso, pequeno. aqui inclusive está agora mostrando, deixa eu mostrar para vocês, inclusive o detalhe, né? Só para vocês verem, olha, nada prendendo ele aqui. E essa, qual é a diferença que tem desse modelo que você desenvolveu e patenteou, né? Essa é uma patente sua? Não, essa daqui não, ao contrário, essa daqui quando eu desenvolvi a patente, foi que eu estava usando aqui na UFRJ, experimentalmente, foi o trem com supercondutores. Isso. Entendeu? Aí existia um laboratório de aplicação de supercondutores que foi criado pelo professor Nikolsky, né? Então ele na década de 2000, ano 2000, criou. Então nós começamos, eu ajudei eles na parte ferroviária a trabalhar, transformar uma miniatura que eles tinham num projeto em escala real. Quer dizer, eu dei minha contribuição como engenheiro ferroviário. Mas quando fui para a Alemanha, aí nós vimos que eu cheguei a essa conclusão
que a melhor tecnologia é uma tecnologia já mais antiga, que é a eletromagnética. Você não precisa de usar supercondutores. Supercondutor, você tem algumas complicações, além do supercondutor ser muito caro, né? A grama no supercondutor é o mesmo preço da grama de ouro. Então, ela é muito cara. E o trem de levitação eletromagnética é uma tecnologia mais madura, entendeu? A China, os países hoje, a tecnologia aplicada é A essa China aqui? usa o eletromagnético. O trem que usa que está operando na China desde O Japão 2004. também Tem uma 21 tecnologia. anos que ele está operando. O pessoal, levitação magnética, uma coisa misteriosa. Não, desde 2004 está operando todos os dias. Qualquer pessoa pode andar num trem de levitação magnética a 400 km por hora. Ainda mais Pessoal- agora que não É. precisa Nem precisa mais de autorização visto. pra ir na A China. pessoa basta ter dinheiro para comprar a passagem lá em São Paulo, viaja até Xangai. Mas se Deus quiser, Ele- logo nós vamos ter isso. Não vai precisar viajar para a China, não. Vai andar. Vamos ter aqui Então, mesmo, E eles fizeram lá, inclusive nós fomos na Alemanha, né? O pessoal falou, ó, se vocês querem saber de levitação magnética, não adianta vir na Alemanha não, que desativou aqui, tem que ir na China. Desativaram? E por quê? Qual o motivo? Não, de eles desativaram, umas coisas que acontecem na ferrovia. Esse trem, eles estavam fazendo uma experiência, aliás, a Alemanha ficou fazendo experiência durante 30 anos, nunca transformou em realidade. Na minha opinião, foi um conflito de interesse entre a controladora, que era as duas controladoras da Transrapid, era a Thyssen, né? E a Siemens. E assim mesmo. A Siemens já fabricou o ICE, que é um trem intercidades com roda-trilho. A Thyssen fabricava trilho, que o trem de levitação magnética não usa trilho. Então eles... Economicamente, para eles, não seria interessante. Aí quando entrava na concorrência, eles entravam com trem de levitação magnética e entravam com outra metade do preço. Então, praticamente, eles mataram o projeto. Isso. Entendeu? Isso é muito comum, né? A pessoa se sente ameaçada e até mata o projeto. O chinês foi lá, comprou, ele falou, eu dou $1 bilhão, mas eu quero isso instalado lá na China em 2 anos. Os alemães foram lá e instalaram. Então, o primeiro trem de levitação na China foram os alemães que levaram. Até hoje é o Transrapid lá. E eu conheci o Neumaster, que projetou o primeiro. Esse que está lá é a versão, se não me engano, é a versão 8 que está lá. Eles depois fizeram uma versão 9. Mas desativaram porque ocorreu um acidente desse trem a 300 km por hora, bateu num caminhão que estava trabalhando em cima da linha. Quer dizer, o trem não tinha nada com isso, foi uma falha erro da operacional. operacional. Quer dizer, porque a área de operação mandou um trem a 300 km por hora em cima de um caminhão que estava trabalhando ali. Inclusive, as 20 pessoas que morreram, mais de 12 foram do que estavam no caminhão trabalhando. Entendeu? O trem mesmo não morreu muita gente, mas então aí foi uma comoção social, trem, aí botaram a culpa na levitação mata o mensageiro, né? Não é o a levitação não tinha nada com isso, né? É igual o cara chega em casa, encontra a mulher com outro vizinho no sofá, ele vai e queima o sofá, né? Fala assim, vou queimar o sofá. Esse sofá é verdade. Ele é o culpado. É muito confortável. O sofá não tinha nada com isso. Exato. Mas as pessoas... hoje, graças a Deus, pela internet, a comunicação, as mídias, né? Então, assim, está muito mais fácil da população... a grande massa se informar, ter noção do que está acontecendo. Antigamente eram as mídias grandes, não tinha essa possibilidade dessa comunicação, então para chegar a essas verdades para as pessoas demoravam. Né? Às vezes nunca nem chega. Né? Agora hoje já existe as plataformas, né? E isso fica da internet, é muito mais fácil a comunicação, mas o interesse econômico sempre fala mais alto. Claro. Né? Agora esse negócio é interessante. Quando a pessoa fala sobre levitação magnética, consulta a internet, aprende uma opção de coisa errada. Sério? Fala aí. Impressionante. Porque hoje, eu acabei de falar, as pessoas hoje pesquisam na internet. Aí pesquisa é pior do que, às vezes está mal informado, é melhor que não tem informação. Que informação que são dadas que então, você uma diz delas que é errada? O seguinte, aí eles falam, a superestrutura da levitação magnética é muito cara. Ao contrário, ela é baratíssima. Olha isso.
Na UFRJ, quando eu fui lá, foi da minha contribuição como engenheiro, foi fazer exatamente isso, provar que o trem anda numa passarela de pedestre. É leve. E eu fui lá na China, falei com eles, vocês estão gastando muito dinheiro nessa superestrutura, não precisa ser assim. Aí eu fui lá no quadro, fiz os desenhos, fiz as fórmulas, os chineses me deram razão, os engenheiros falaram, tá certo. E uma das coisas que foi, eu até trouxe essa viga aqui, isso daqui é um material que nós usamos lá na COP. Isso é feito do quê? Isso daqui ele tem a mesma resistência do aço. É um material que é uma resina epóxi, né? Ela está fortalecida com fibra de vidro, mas pode ser fibra de carbono também. Nossa, ele pesa 1/4 do peso do aço. Isso aqui que seria utilizado então para as ferrovias. Exatamente. Então o trem todo nosso lá da COP, ele usa esse material aqui. Porque ele não tem atrito, não tem acesso. Né? Então o que acontece? Esse daqui não oxida, já vem pintado. Então, quando eles fizeram uma estrutura pesadíssima por causa do efeito de flecha. Aí eu falei, se você fizer uma viga hiperestática em vez de isostática, aí as fórmulas de resistência dos materiais são universais. A física na China é a mesma física nossa. Então, quando você fala para os engenheiros, eles entendem as fórmulas todas, entendeu? É padrão. Embora você não fale o mesmo idioma, eles entendem. E eu tive sorte porque eu escrevi vários livros, né? Um dos livros que eu escrevi é um romance. Só botar curiosidade pessoal, você tem quantos livros escritos? Esse daqui que eu escrevi por último aqui, né? Esse daqui foi foi 17º. 17º publicado. Nós vamos voltar no assunto aqui do trem magnético, mas só para lembrar, nós temos aqui inclusive um em mandarim. Em mandarim, O chinês gostou tanto da história que ele traduziu para o mandarim. Fantástico, fantástico. Aí quando traduziu, eu falei assim, agora vão ganhar dinheiro. Já pensou se os chineses começam a comprar esse livro? Aí eu recebo uns dinheirinhos lá da China, mas não é muita coisa, não. Acho que faltou divulgação. Publicidade, né? Então, mas aí é interessantíssimo isso. No Brasil, a gente tem, acho que hoje só 16%, né, dos meios de transporte é via férrea, né? E um país continental que nós poderíamos investir mais. Até nesse livro esse último que você escreveu, eu estava lendo, o Barão de Mauá, né? Que foi um dos pioneiros, né? Que iniciou essa ferrovia que vai daqui do Rio até... Ele começou ali no porto perto do do Mauá, porto de Petrópolis, até chama Mauá, porque uma das razões é por causa do porto chamava Mauá, por isso que ele é o Barão de Mauá. Outras razões é que o pessoal da oposição, né? Que tinha um partido conservador e o partido liberal. O pessoal já falava assim, Mauá porque algum mal há. Então é Barão de Mauá porque algum mal há. Então é o seguinte, e o Barão de Mauá fez uma ferrovia política, eminentemente política, porque havia um inglês, também por questões políticas, pegou a concessão, que foi a concessão depois da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que é a origem da MRS, entendeu? A MRS segue nas mesmas linhas que o Cristiano Ottoni abriu, os 13 túneis na Serra. Hoje você passa uma ferrovia que transporta 200 milhões de toneladas. Olha como a engenharia de 1856 era tão avançada, né? E os chineses gostaram da ideia porque no livro esse de romance eu exploro a participação dos chineses na implantação dessa ferrovia, da ferrovia Estrada de Ferro Dom Pedro II. Entendeu? Entre 1856 e 1858, foi usada os muito chineses vieram mais de 5 mil morreram. Morreram. Nossa. Morreram. Inclusive até falam que morreram na região de Queimados. Chama Queimados porque eram corpos dos chineses que eram queimados. Nossa, que loucura. Porque a China participou muito da implantação das ferrovias pioneiras. Nos Estados Unidos você tem a Chinatown, várias cidades que têm comunidade chinesa que chegou para ajudar a construir ferrovia. E a Estrada de Ferro Dom Pedro II não quis usar uma tecnologia de cremalheira,
E ela contratou, então, um engenheiro, até um militar americano, que veio abrir na serra e com simples aderência, sem usar cremaleira, sem usar sistema de cabos. Então, nessa época aí, Eduardo, Dom Pedro, né? Foi Dom Pedro II. Dom Pedro II que deu a concessão para 90 anos, me parece, para um e para outro, né? Foram para o inglês e para o Mauá, né? Para o Barão de Mauá. Não, ali é o seguinte, como é que é a história? Você tinha um que ele era sobrinho do Lord Cochrane, né? Ele chamava Thomas Cochrane. O Lord Cochrane foi o cara que ajudou, era um almirante inglês que ajudou o Brasil quando fez a independência. A Bahia resistiu, por exemplo. Então precisava, os portugueses na Bahia resistiram, não reconheceram a independência do Brasil. Então, Dom Pedro I contratou o Lord Cochrane, que foi lá e ele era almirante, ele acabou com a esquadra portuguesa e tal. Então, um ano depois, o Brasil se unificou mesmo. Então, o sobrinho dele, que era um médico homeopata, pegou a concessão para fazer a ligação entre o Rio de Janeiro e a província de Minas e São Paulo. Por isso é que o trem chega em Três Rios e ele, em vez de seguir ali em direção a Belo Horizonte, ele vai em direção a Além Paraíba, porque na estação de Três Rios está a 7 quilômetros da divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu me interessei pela história, aí fui escrevendo livros, né? Porque você nasceu em Três Rios. Nasceu eu também nasci lá. Já nasceu com DNA. Eu conheci a Gorete, que era a neta de um escritor, que me deu muitas dicas, né? Até uma dica importante que ele deu é o seguinte. Até me perguntaram, você tem um roteiro, um esquema? Eu falei, eu não tenho roteiro não, que o seu Hugo falou o seguinte, que o livro se escreve. Sempre ele dizia. Você não escreve um livro, o livro se escreve, a história está no ar. Você só é uma pessoa que tem que ter a sensibilidade de captar. Você capta isso e muda de ideia. É um relâmpago. Entendeu? Dá aquela centelha e você começa. Então, uma ideia de livro é o seguinte, é como se fosse um saco, você vai jogando um monte de ideia dentro daquele saco, depois aí você organiza. Depois você sacode aquilo, e depois você vai tirando, já vem na ordem certinho. Interessante, muito bom. A Gorete também é escritora também, né? Psicóloga, escritora. Sou psicóloga e acompanho o Eduardo há 51 anos. E a gente... Ele se aproximou do avô já porque não, ele falou 51 anos de casado. Porque... Conquistei por causa desse avô. Quando ele soube que o meu avô era escritor, ele logo fez a vou opção. ficar por aqui. Eu quero Aí o Gorete já escreveu, até mostra esse último livro. Livros. Esse é o 10º, foi editado pela MRS. Juliana, Joel e o Trem. Também é nessa área. É a mesma história que o Eduardo conta para adulto, eu acompanhava as entrevistas. Aí você transformou para criança. Tive a ideia de fazer para criança. Fantástico. Para que a criança conheça. Ele é bilíngue, ele está em português e está em inglês. Sensacional. Fantástico. Parabéns pelo casal. Depois eu vou te dar um. Ótimo. Autografado. Mas já aí eu voltando à história Aí é o seguinte, nós moramos na Espanha, há 18 anos que a gente mora fora do Brasil. Então o presidente da MRS, foi ano passado, em novembro do ano passado, tem exatamente um ano, ele me procurou e querendo que eu atualizasse um livro. Esse daqui é uma Ferrovia de Sucesso 2, né? 2. Então tem eu escrevi um em 2015. Passou 10 anos, ele falou assim, ele falou com o meu sobrinho, cadê seu tio? Meu tio está na Europa, vê se ele quer atualizar o livro. Para atualizar, porque eu bati o recorde, agora eu estou mais de 10 anos aqui na MRS, eu quero que ele... Porque nós temos uma lista de todos os presidentes da MRS desde 1858, entendeu? Uma listagem... E ele é o mais longevo. E o bacana desse livro aqui é que eles têm QR Code, né? E a pessoa clica no QR Code e tem acesso ao vídeo, às histórias, às entrevistas. Exatamente. Ele é um
misto, né? De Porque escrita hoje... interativo. Fantástico. a Porque ideia. hoje, Ney, é o seguinte, as pessoas estão lendo o tempo todo no celular, estão lendo. Você pergunta daqui, o que você leu, ninguém lembra mais Não o que lembra, leu. é verdade. Então Mas as a pessoa pessoas não estão... consegue se desligar do não telefone, consegue então, se desligar. Então, aí muitos escritores consideram que a internet é um inimigo da escrita. Eu transformei o inimigo em aliado. Pronto. Porque como está todo mundo com Com o celular do lado, aí eu falo alguma coisa e boto o QR Code. Aí a pessoa vê, por exemplo, a MRS tem mulheres que são maquinistas, que era um trabalho exclusivamente masculino. Isso, masculino, verdade. Então, mulheres... Então, a pessoa lê sobre a participação feminina conduzindo as locomotivas da MRS e ali tem a entrevista das 2 primeiras maquinistas. Entendeu? Então, a MRS atravessa na ferrovia. a MRS atravessa regiões, às vezes que chove muito e desaba, né, algum aterro, algum corte. Então, é perigoso trabalhar. Então, eles contratam empresas que têm os tratores que trabalham com controle remoto. É tão perigoso que não vai nenhum operador lá. Então, o sujeito fica dentro de um container refrigerado, controlado, e tem um dronezinho que fica com a visão por cima. Então, eles controlam o trator ali. É uma coisa, para você descrever no livro, é complicada. Eu botei um QR Code que a pessoa vê o filme disso aí, entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, com isso o livro ficou rico e, ao mesmo tempo, ficou mais fino. Porque o custo do livro é proporcional à quantidade de páginas. Exato. Você Hoje, faz um pequeno introdução e a pessoa ela mergulha exatamente na história. Então é o seguinte, em vez de eu brigar com a internet, eu puxei a internet para ser a nossa aliada. Parabéns pela ideia. De tal maneira que os leitores são diferenciados. Cada um vai querer ver o QR Code que lhe interessar mais. E para a pessoa adquirir isso aqui, tem algum endereço que a gente pode divulgar? A MRS ia fazer o lançamento no dia 1º de dezembro. Aí deixou para o dia 30 de março, 30 de abril, que é o dia do ferroviário. Perfeito. 30 de abril foi a data que o Mariano Barão de Mauá fez a inauguração da ferrovia dele. Então, aí é o dia do ferroviário. Então vai ser lançado lá. Então eu comprei uns livros por antecedência, porque ele foi lançado em São Paulo no dia 7 de outubro, quando o Guilherme foi eleito ferroviário do ano. Então eu comprei. Guilherme, para que as pessoas... É o presidente da MRS. Que, por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar em 1974, ele não era nem nascido. Olha isso. Ele não era nascido, ele nasceu em 75. Então, nós começamos a trabalhar, né? Eu casei em 74, fui trabalhar como engenheiro residente, e o Guilherme nem era nascido. Aí você vê, 50 anos depois, ele falou: Eduardo, escreve o livro da empresa que eu sou presidente há mais de 10 anos. É um negócio interessante. Até me senti assim, bem, né? Assim, recompensado, né? Lembrei até do filme, falei, ó, ainda estamos aqui, né? Verdade. Mas vou convidar o Guilherme para vir aqui para a gente também contar a história, bater um papo sobre a história dele, a história da MRS. A história dele é uma história fantástica. Ele é muito competente. Pessoa... Ele ganhou o prêmio agora de ferroviário do ano. Merecido, né? Merecido. Que ele lançou o do Eduardo e o meu. Vieram juntos e no grande jantar era oferecido a cada pessoa que participou do jantar, o livro era dado de presente. Uma maneira dele homenagear todo mundo. Aí nesse negócio, Ednei, eu vim aqui para escrever o livro. Aí eu falei com ele, Guilherme, eu tenho que alugar eu moro na Europa, moro na Espanha, aí vou ter que alugar um apartamento. Você podia escolher, então eu escolhi Búzios, né? Aluguei lá alugou um chalé em Búzios. Aí já que ele estava pagando, vamos lá, né? Aí eu aluguei em Búzios. Isso me deu uma outra abertura, assim, o fato de viajar muito nessa estrada do Rio para Búzios, para Cabo Frio. Me deu uma oportunidade, assim, deu um lampejo. Falei, por que a gente não coloca o trem
de levitação magnética ligando o Rio de Janeiro a o Rio de Búzios, Janeiro. Se a você, região dos lagos. se né? você, olha aqui, por Região- incrível que pareça, aí eu até comecei a bolar algumas coisas assim, viajar, né, assim, o seguinte, se você pega aqui na Praça 15, um barco, e vai até Charitas, a Niterói, e o trem de levitação magnética está esperando lá, você passa por dentro do túnel de rodoviário, passa num outro túnel que pode ser feito, e sai em Itaipuaçu, e você, em 1 hora, você está em Cabo Frio. Olha que espetáculo. Numa paisagem Isso pro mais turismo- bonita turismo do vai ser mundo. fantástico. E olha aqui, virar gente do mundo inteiro por causa da paisagem. Você tem um lado a região dos lagos, você tem a Lagoa de Que é uma Maricá, a região Lagoa de lindíssima. de Araruama. Aliás, nós temos um material aí. Eu pedi pro Cacá, da técnica, colocar pra gente, Cacá, e para o público entender. Inclusive, ali tem um vídeo do... Como chama? Qual é o nome? É o truque. É o truque com da composição. esse tipo de material. Com esse tipo aqui de material. Material Perfeito. compósito. Então vamos assistir para... Esse é o truque, esse daí é o truque que a gente quer montar, que é um truque com... O truque tem quase 100 peças, o truque comum. Esse daí tem meia dúzia de peças. Esse aí é uma patente de criação Essa é sua? uma patente essa daí eu tenho a carta patente desse truque híbrido. Ele é ferroviário de levitação magnética. Que um grande problema da levitação magnética é que a linha de levitação magnética não anda o trem comum. E a linha do trem comum não anda o trem de levitação magnética. Eu bolei um truque que Tanto você um, tanto que quanto- você quanto poderia sair de uma estação. Você pode, por exemplo, sair daqui da estação Dom Pedro II sobre o trilho. Subir trilho e depois Depois entra você na- levita e anda 250 km por hora. fantástico, Essa ideia eu fantástico. tive em Portugal. Aí, tá vendo? Entendeu? É porque uma das estações mais bonitas do mundo é a estação do Porto. Então você não faz um trem de levitação. Você sai como se fosse um trem comum, depois ele levita. Aí o Rafael que fez a Aí são os animação, rodantes de trilho, né? é. Perfeito. E ele pesa metade de um truque ferroviário comum. Uhum. Então, quando a gente for fazer o nosso trem, ele vai ser um trem híbrido. Você pode sair de uma linha comum de qualquer bitola. Ah, e tem isso também, porque Ele nós pode- temos esse problema no Brasil, Não, né? tem um Bitola problema no larga, Brasil. bitola métrica. Ele pode, ele pelo fato dele não ter eixo, o eixo são semi-eixos. Essa roda ela regula ali. Perfeito. Então o que você faz? Você Fantástico. pode sair da bitola métrica, passar pela bitola padrão e chegar na bitola larga. Esse só o nome mesmo? Ele chama truque, a Truque. patente que eu tenho a carta para dar é truque híbrido Truque ferroviário de Tem levitação como, magnética. sem precisar, por exemplo, nas ferrovias que nós temos hoje no Brasil, às vezes a gente tem um problema de encontro de bitola larga e bitola métrica. Não é isso? Isso. É o que impede de dar sequência. Da sequência. Se essas composições colocarem Usassem um esse truque truque, desse tipo aqui, ele resolveria o não problema. Passa direto, ele passa num aparelho de mudança de via, que você tem o próprio friso da rota, faz ele abrir e fechar, não tem equipamento. Ele Você não precisa andando, ele vai parar pra passando. manual, Não, mexer, ele automaticamente vai. Automaticamente. Você vê aqui que o trem, esse VLT do Rio, o trilho dele tem um sulco. Então o friso da roda está andando naquele sulco ali. Então o que você faz? Se você está na bitola métrica, você vai abrindo ele, a próprio eixo vai se deslocando e para isso e para qualquer medida. Ele se adapta a qualquer Exatamente. medida. Você pode sair numa linha de bitola métrica, levitar ele na bitola padrão e descer numa linha de bitola larga. Isso para o Fantástico. passageiro, ele nem sabe o que está acontecendo ali. E o custo, por exemplo, em relação ao que já tem no mercado hoje. Vamos imaginar que as composições que existem hoje, que as empresas mudar. quisessem fazer essa alteração Bom, economicamente. Mas essa pergunta é muito boa. Eu ganhei um prêmio. Eu ganhei um prêmio até a primeira vez que eu ganhei prêmio. Ganhei o equivalente a $1.000, entendeu? Foi lá em São Paulo. Eu ganhei lá num prêmio. Primeira vez que eu ganhei dinheiro assim. Agora o governo ficou com 20%, né? Paguei o quinto, né? Na época o livro que eu escrevi, A Mula do Ouro. Agora acho que nós estamos mais do que quinto, né? A Mula do Ouro era atualmente. exatamente Já isso, que fazia o quinto, que era cobrar 20%. Depois de renda
Eu que escrevi o negócio, ganhei o prêmio, o governo pegou 20%. 20%. Ele é sócio, né? Ele é sócio. Antigo, É. Nós temos esse problema aqui no Brasil. Nós temos um Foi o sócio. quinto do ouro do É real. um quinto. Já teve naquela época, Já nós temos uma tinha. revolução, né? Então, foi, mas o por causa do livro A quinto. Mula do Imagina Ouro. hoje que já Não, é. o livro tá A muito Mula, pior. Tem que o livro A trazer Mula de do Ouro volta fala esse exatamente do pessoal evitando aquelas que pagar o quinto. Aí Isso. fazia as mulas Tiradentes. atravessarem em cima das pedras e algumas mulas morriam. Então o romance é sobre isso. O Exatamente. esse romance O romance, foi por incrível que pareça, é falando dos impostos, que são o excesso no Agora não é mais quinto, agora é metadinha. Está E crescendo cada vez mais. você ainda fica com as despesas da criação, do trabalho, de tudo. Mas Aí- é metade. Mas aí voltando, é o seguinte, então esse prêmio que eu ganhei lá foi o prêmio da Associação dos Metroviários de São Paulo. Eu estava falando o seguinte, Fantástico, muito bom. que o trem de levitação magnética é muito mais barato que o trem comum. Para começar, ele não tem roda. Roda. Pelo fato dele não ter roda, ele é mais baixo. Então o túnel, para você ter quando você faz o túnel, essas tuneladoras de 12 metros, você vai escavando Você para corta. ficar 2 linhas. Você poderia colocar o nosso trem de levitação magnética num túnel de 4 metros de diâmetro. E a área, isso daí quem fala isso não sou eu, quem fala isso é Euclides. Euclides, geometria euclidiana, ele nasceu 300 anos antes de Cristo. Mas você falando também, você é uma autoridade nisso. Não, Tem que a ser. geometria, eu uso a geometria euclidiana. O Euclides falou que a área da seção, né, é π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, π sobre 4 é uma constante. Então, é sempre o diâmetro elevado ao quadrado. Se você pegar 12 ao quadrado, 12 é a mesma coisa que 3, que você... 4 vezes 3, entendeu? Então, se você faz aqui 12 ao quadrado e o outro 4 ao quadrado, essa relação, para simplificar, é o seguinte: com o mesmo dinheiro que você gastaria para fazer um túnel, 10 quilômetros de um túnel de 12 metros, como esse que tem aí, que vai para a linha do metrô, que é até a Barra da Tijuca, né? Aquele túnel ali. Isso. Se você fizesse 2 túneis de 4 metros de diâmetro, você, em vez de você fazer 10 quilômetros, você faria 40 quilômetros. E me explica eles por que esse cortam pessoal pra depois faz a aterrar. opção, Você optam sabia? por esse outro sistema Não, mais o caro. pessoal fala o seguinte: os empresários não vão gostar. Os empresários ganham por movimento de terra. Eles vão ganhar a mesma Porque coisa. eles são Eles obrigados cobram. depois a É aterrar. desconhecimento, talvez, então. Ou não? Eu acho que é o seguinte: é desconhecimento e a falta de vontade de aprender a conhecer dos políticos. Exato. Porque o cara, quando chega para vender, ele fala o seguinte: ó, eu tenho uma tuneladora de 12 metros e tem uma tuneladora de 4 metros. O cara, de 4 metros? Não, o preço é o mesmo. O cara, só que 4 metros passa um trem só. A de 2 metros passa 2. O cara, então vou comprar de 2 metros. De Aí é o 2 seguinte: metros. A é a mesma- ideia de que ele está ganhando o ele dobro. lucrando. é a mesma coisa da impressora. O cara vende uma impressora já de tinta, ele pelo preço de 2 cartuchos. A impressora sai de graça. Aí o cara, porque ele não quer vender a impressora, ele quer vender vender o tinta. cartucho. Quer vender, As empresas de tuneladora não Querem querem vender vender tuneladora, a coisa que elas corta. querem vender os discos de desbaste. E agora, por que um político que não é obrigado a conhecer a geometria euclidiana, né, mas qualquer pessoa que está fazendo o Enem sabe o que é a geometria euclidiana? Se ele falasse, o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, explica aqui por que é mais vantagem você fazer 2 túneis de 4 metros do que fazer um de 12. Ele vai falar: ô tio, ô avô, é muito simples, é só ao quadrado, é que você vai ver que vai gastar muito mais material. Então, eu acho que essa é uma das dificuldades, entendeu? É você conseguir pessoas que já se afastaram muito tempo dos bancos escolares, né, assim, aceitar umas coisas, são coisas simples, Eduardo, entendeu? você falou uma coisa muito, muito séria. As escolas de engenharia, os cursos de engenharia atualmente, tem qualidade para que esses profissionais se formem, entendam isso aí? Porque tudo bem, o político,
é que dá a palavra final, mas ele é assessorado por engenheiros, por equipe técnica, né? Não seria para essas pessoas dizer para ele, falar para ele? Eu tive uma experiência interessante. Eu estava um dia com esse trenzinho, estava até no Rio, aqui tive uma reunião, levei o trenzinho. Eu levo esse trem porque às vezes a reunião fica chata, eu boto o trenzinho, aí ela já fica mais interessante. Então, aí o pessoal da Faculdade de Engenharia de Três Rios falou: Eduardo, você pode passar aqui? Você está aí? Eu estou aqui no Rio. Passa aqui, eu vou de carro, eu vou passar aqui. Ele falou assim: tá. Eu falei, o que foi? Vocês querem? Não, nós marcamos aqui para você fazer uma palestra aqui. Nós juntamos as 2 turmas de engenharia, de civil e mecânica, e você vai falar, mas assim, eu vou chegar de repente e sair falando para ele. Tem na sala aqui, juntamos uma sala grande, eles estão lá te esperando. Aí eu falei, vou lá. Bom, estava com um trenzinho na mochila, né? Aí botei o trenzinho para levitar e falei o seguinte, quando a gente faz uma apresentação, nós estamos respondendo perguntas que não foram feitas. Toda apresentação é dando resposta, mas ninguém perguntou nada. Eles falaram assim, no final da apresentação vocês fazem pergunta. Eu falei, agora eu vou inverter. Eu vou botar o trem para levitar, vocês estão vendo que ele está levitando. E todo mundo veio, tirou foto, filmou. Aí eu falei assim, agora eu vou responder qualquer pergunta que vocês quiserem sobre o trem. Aí perguntou, como é que faz para frear? Como é que faz se acabar a energia? Aí eu fui lá no quadro, comecei a desenhar lá, fazer o desenho, eu tenho uma memória boa, aí fiz as fórmulas. Aí é o seguinte, os alunos adoraram, porque eu estava falando exatamente o que eles estavam acabando de estudar, resistência dos materiais. Estava mostrando que aquilo tinha utilidade, toda aquele estudo. Aí eles adoraram a negócio. Aí até estava ficando tarde, o último ônibus ia sair, eles falaram, não, vamos encerrar e tal. Aí a professora, Eduardo, impressionante, você explica tudo pela física. Mas o professor, aliás, o engenheiro, a matéria-prima do engenheiro não é a matemática, é a física. É a física, com certeza. E você explica a física através de uma linguagem matemática, entendeu? Isso daí foi Galileu que falou isso também, não sou eu. Entendeu? Eu estou repetindo aqui. Obra dele. Pelo fato de eu estudar um pouco, gostar de história, você vê que eu estou repetindo as frases esquecidas, né? Parece que as pessoas, os grandes pensadores, né, já passaram pelo planeta, né? Agora o pessoal diminuiu. Aí nós tivemos em São Paulo, até não vou falar o nome da consultora, uma das consultoras mais importantes. Aí quando eu fui falar sobre o túnel, aí eu falei, aí a empresa especializada em túnel, aí o outro mais novo, ele falou, tá certo? O cara falou, Eles preconizam túnel grande. Aí quando eu falei disso, o engenheiro mais novo, mas ele perguntou. Eles fazem túnel de 4 metros? Eu falei, claro que fazem. Então, nós temos agora... Os ingleses começaram, e que eram os primeiros em ferrovia, faziam túneis menores. E nós tivemos uma vez um debate com um especialista em túneis espanhol, porque ele virou para nós e falou assim, não, se isso fosse verdade, os ingleses fariam. Eu falei, você usou os ingleses, ele deu um exemplo errado. Eu falei, em Londres, se chama de tube. O metrô chama de tube. E olha o seguinte, olha como é que o inglês era inteligente, porque não tinha tuneladora na época, era na base da enxada. Então é o seguinte, quando você senta num trem, o teto acima da sua cabeça não precisa ter a sua altura. Entendeu? Então, o trem inglês, você o teto, se você ficar em pé em cima do banco, você bate com a cabeça no teto, mas sentado não. Então, o que acontece? Ele vai fazendo uma curva em cima da sua cabeça. Com isso, o trem cabe dentro de uma seção muito menor. Poxa, se você vai fazer um buraco, outra coisa, se você fura uma parede com a broca, a parede não fecha, não desaba. Mas se você for aumentando o diâmetro, ela começa a desabar. Exato, porque a coesão do material. Então é o seguinte, por que a levitação magnética é boa para fazer metrô? Era muito mais inteligente fazer metrô de levitação magnética do que fazer de roda. Outra coisa, ele sobe rampas de 10%. Porque é exatamente isso. Não é
essa levitação magnética, ela não necessariamente para altas velocidades. Você pode colocar no metrô. É isso. Pode. Porque você vai economizar, vai dar mais conforto, menos barulho. Claro, Nós fizemos recentemente você vê aqui que ele já tem aqui um episódio. Olha aqui, ele já tem um molejo aqui, tá vendo? Ó, Olha que interessante. O próprio campo magnético forma um molejo. Aí, Cacá, aí, mostra aí, Cacá. Mostra para nós aqui. Aí. O molejo. Aqui, Aí, olha lá, o tá molejo dando para dele, ver. ó, aqui, ó. Tá vendo? Então, isso daqui não é mola, não gasta nunca isso. Então você já tem essa chamada suspensão primária. E a questão da poluição sonora, né? Ambiental, você não tem, fricção. é silêncio. É isso. Não tem. E por incrível que pareça, a fricção. Então a gente tem, só para. Deixa Nós ele temos fechar. ele mais barato Mais barato do que silencioso. silencioso. E confortável, porque ele não fica trepidando, ele não é duro, ele é macio. Eu estou falando, e qualquer pessoa. Não fica rodando igual está aqui no modelito, não. E qualquer pessoa pode. Eu falei, basta comprar uma passagem de São Paulo, aqui do Rio não tem, mas de São Paulo para Xangai, ele vai andando, não tem levitação magnética. Falar disso de Rio-São Paulo, nós temos o governador Tarcísio, que ele tem essa veia de engenheiro, é um gestor fantástico. E me parece que agora realmente o assunto do trem levitação magnética, né, isso de alta velocidade, ele está em vias de sair, de sair do papel. Só que não é essa tecnologia. Não é essa tecnologia, é a tecnologia antiga. Então, aí essas coisas que a gente fica sem entender. Por que não evolui? E eu tenho certeza, não posso dizer, né? Eu ia dizer assim, se chegar no Tarcísio e ele ver isso, eu não posso garantir, mas é o lógico, né? Seria olha aqui, eu acho que chegar no Tarcísio, até pela distância, se você chegasse, por exemplo, num prefeito assim, combativo como o Quaquá. Isso, eu ia falar nisso agora. Deixa eu, para aproveitar isso, e a gente vai conversando, eu pedi para o Cacá, não é o Quaquá, é o Cacá, o nosso Cacá, passar aquelas fotos, o Cacá, que nós colocamos na apresentação, que a ideia nossa, que você sugeriu, da gente criar o trem de levitação magnética daqui do Rio de Janeiro até a região dos Lagos, passando por Maricá, tá lá. Olha lá, pode. Essa seria a ideia de uma linha experimental, porque uma coisa importante, Adinei, é isso. As pessoas não acreditam, e com razão, não devem acreditar mesmo no papel, não. Devem acreditar na prática. Exato. Eu sou engenheiro de obra feita, eu gosto de fazer a prática, eu gosto de errar para aprender. Porque você aprende errando. Uma vez até um vice-presidente de uma empresa importante, eu falei da patente, ele falou assim, mas essa patente, o senhor tem alguma coisa no mundo assim? Eu falei, não. Se tivesse o NPI, não me daria patente. Não daria patente. Ele deu a patente do truque exatamente porque não tem. Então, uma sugestão que eu fiz é o seguinte, você fazer do centro de Maricá, 4 quilômetros até uma arena que tem. Então, mas saindo aqui do Rio de Janeiro? Não. Aí nós estamos lá. Já de Maricá. Não sei, agora essa daqui é. Não, essa daqui você está mostrando aqui a linha experimental. Esse traçado. Tem uma outra foto, Cacá? Não, a linha experimental que a gente está fazendo é de 4 quilômetros da arena de Maricá até lá o pier, onde eles têm lá. Demonstrativo. Então, demonstrativo. É a vitrine. E essa linha ela vai ser coberta de painel solar. Então você não vai nem gastar energia elétrica. A energia elétrica vai ser do sol. Então eu fiz até uma estimativa. E o Cacá, o Quaquá, né, ali em Maricá, tem uma sorte grande, porque eles têm ali o presidente da empresa, né? Olha. Tá. Então, olha onde seria implantada a linha. Ela seria ali implantada ali, você tem a pista dupla, a rodoviária, e tem uma ciclovia. Ela seria implantada junto a cada 30 metros um pilar. E olha que paisagem maravilhosa para você. Ele ficaria a que altura? Ele ficaria elevado 6 metros acima.
Mas é um pilar só, né? É um pilar só. É um pilar. Em São Paulo nós temos uma obra parecida com isso, né? Tem lá, mas lá são duas. E eles estão. Eles fizeram um negócio com 12 metros, 18 metros de altura. Aqui a gente faria mais baixo. Mais baixo. Não tem necessidade. Então, imagina, e ele seria coberto de painel solar. Então, uma paisagem maravilhosa. Esse mesmo tipo de paisagem, você chega até Cabo Frio. Porque você tem ali a Lagoa de Saquarema, de Maricá. Empresário para investir nisso não vai faltar. Apesar de que Maricá tem muito recurso. E o Quaquá é um prefeito que ele tem muito visionário. E ele é inovador. Ele acredita. E ele tem ali também, eu não conheço pessoalmente, mas é o Celso Pancera. Celso Pancera, que hoje está lá no diretor. O Celso Pancera. Odemar. O Celso Pancera ele foi ministro de Ciência e Tecnologia. Exato. Ele foi presidente da FINEP. Então é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que, até pela história dele, ele tá aberto às inovações, aceitar inovações. Nós tivemos aqui recentemente, inclusive, você conheceu o Ricardo, né, e o Rogério Regazzi, e o Ricardo é engenheiro mecânico, ele tem uma startup em Maricá. E a ideia é a gente abrir essa porta, né? Chegar até o Quaquá, chegar até o Pancera, mostrar para eles. Poder demonstrar a isso para a região, tanto dentro de Maricá, como para as cidades no entorno. Para o Estado. E você pode convidar ele, Ednei, agora ao ar. Você podia fazer um convite ao ar para ele aqui, para ver se o Celso quer vir aqui conversar o convite pro sobre esse projeto aqui. Isso. Porque eu até me animei a ficar mais tempo no Brasil, até porque Búzios é muito bom de morar, né? Então eu falei, eu vou ficar mais tempo no Brasil, quem sabe eles aceitam uma ideia dela. Quem sabe a gente vai tem muito dinheiro de royalty, uma cidade... Outra coisa também, isso daqui é uma coisa impressionante. A gente mora em Maricá. Isso. Então, é uma coisa impressionante. O BNDES lançou agora recentemente um estudo de vários projetos de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Chama muita atenção. Vai custar 3,5 bilhões de reais para ligar a estação do metrô Carioca até a Praça 15. 3 bilhões. Com 3 bilhões, a gente faz um trem de levitação magnética de Maricá a Cabo Frio, que vai atingir 200 km por hora, coberta de painel solar, e o retorno do investimento deve ser menos de 5 anos. E esse retorno de investimento da Praça 15 até que vai custar 3,5 bilhões, não se paga nunca. Isso. Então, como o Brasil é um país rico, mas de população pobre, o gestor, os políticos, tem que ter muito cuidado onde vai aplicar dinheiro. Priorizar, você não acha? Com certeza, total. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Agora, o nosso podcast, né, o Portos e Modais, a gente tem... esse é um dos objetivos principais aqui, que é exatamente despertar nas pessoas, levar o conhecimento para as pessoas, dessas ideias inovadoras, dessas tecnologias inovadoras que o mercado pode absorver, porque às vezes também o político ele desconhece, não tem acesso. Acho que eu também. Porque ninguém vai rasgar dinheiro, exato. Consciência, fazer uma coisa cara. Essa é a vantagem do Cacá. Não falta dinheiro e ele também gosta de marcar a gestão dele com inovações, com coisas novas. Além disso, nós ainda temos em comum, porque nós ficamos sabendo que o Cacá é um escritor. Então, nós temos até esse lado tá vendo? comum. Tem afinidades já. Ele escreveu um livro de poesia. Eu também já tenho um livro de poesia. Vamos convidá-lo para que ele participe aqui do podcast e a gente vai levar essa ideia para ele. Provavelmente ele vai ter muita coisa interessante para contar do município de Exato. Não, com certeza. E que a gente volte aqui no Portos e Modais depois para mostrar a obra pronta, realizada. Essa linha de 4 quilômetros, demonstrativo, eu penso o seguinte, o Brasil tem um costume que os orientais não têm. Os orientais gastam muito tempo planejando, porque planejar é barato. Se você erra o planejamento, você rasga a folha e faz outro. E eles fazem uma execução muito rápida. Então, a proposta que eu teria era o seguinte: 4 meses de planejamento e 4 meses de execução.
Se você começar em janeiro, em agosto você inaugura os 4 quilômetros. Pronto, olha aí. Convido Entendeu? o Por quê? presidente por vir. Porque a gente vai errar no papel. Vai fazer simulações. É igual a receita do bolo. Você vai Isso. fazer, Vai testar e depois fala, agora vamos fazer a festa. Nós Hora vamos de fazer fazer uma a vigazinha, festa. vamos testar ela. Tá, agora a Sabe viga que o tá tempero boa. é aquele. Pau Pronto. na máquina, vários fornecedores e montando a viga. Então, é velocidade na execução e lentidão no planejamento. Entendeu? Ao contrário do que a gente costuma fazer. Tá. Eduardo, o nosso tempo, isso aqui a gente é maravilhoso, a gente não Que vê passar o pena, tempo, né? gente. Mas eu queria Acaba. aproveitar a oportunidade da presença de vocês para a gente falar de uma outra ferrovia que está saindo também do papel agora, que é a EF-118, que ela liga, o traçado dela é ligar Nova Iguaçu a Vitória e Espírito Santo. Né? Existe um lobby sendo feito para que ela pare lá no Porto do Açu, mas, obviamente, para nós o interessante é que ela não pare nem em Nova Iguaçu, que ela vá até Japeri, por conta até do complexo portuário hidroviário que nós temos aqui do Conselho, que passa ali em Japeri, que é no Rio Guandu, e inclusive é 2,5 km da MRS. E, como vocês disseram, o Guilherme, a MRS agora está entrando nessa questão de hidrovias. Sim, é o mais Isso é recente. interessantíssimo, porque a gente tem esse projeto Complexo Portuário Hidroviário, que vocês conhecem, que liga ali, sai do Porto Aguaí ali na Foz, ali no Baía de Sepetiba, e ela tem extensão de 43 quilômetros, esse é o projeto conceitual, que vai até Japeri. Então ela passa por Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Queimados, Nova Iguaçu e Japeri, que são as cidades que têm influência direta. Né? E a ferrovia da MRS margeia isso aí tudo, né? Passa muito próximo. E a EF-118, nós podemos conectar ela até, ao invés de parar em Nova Iguaçu, chegar com ela até lá. O que você teria para trazer de informação sobre a EF-118? Bom, a EF-118 é o seguinte, é possível você vir com um trem de bitola larga até Magé, sem precisar fazer linha nenhuma. Você não precisa, por exemplo, não precisa nem investir nessa linha. Você pode sair de Japeri. Já tem pronto. Já está pronta. Você vem de Japeri, eles chegam até aqui no Arará, você vai chegar ali um pouco antes de Mangueira, ali você vai desviar e você vai andar numa linha paralela à supervia que vai até ali em Duque de Caxias, é tudo bitola larga. E ele chega até Magé. Então, você em Magé já chega a bitola larga lá de trem. Uma locomotiva pode chegar lá em Magé. Não, mas se a gente também convencer as pessoas desse truque, com essa novidade, né, com essa tecnologia que você Exatamente. desenvolveu, já não elimina o problema da bitola. Eu lembro que lá em São Paulo, eu sou paulista, ali a gente chega ali vem ali do interior do São José do Rio Preto, ali com uma bitola, até São Carlos, por ali, né? Bitola métrica, E depois você vê a Vale do Rio Doce é bitola métrica. No estado de Belo Horizonte até a Vitória é bitola métrica. A MRS é bitola larga. Bitola larga. Então, como é que você resolve isso? Você faz uma bitola mista, eles botam 3 trilhos. Dormente, em cima do dormente, você bota 3 trilhos. Então, você anda na bitola larga, que é de 1,60 m. Tem essa solução, ou então esse truque. E tem essa daqui. Mas aí eu acho que a estrada de ferro 118 é uma coisa muito importante que eu acho que tem que, só para a gente falar rapidamente. Isso aí. É o pleito do transporte, voltar ao transporte de passageiro. Não compartilhar a mesma faixa e a mesma linha, mas o mesmo espaço. Só o espaço aéreo. Se você faz você vai ver que se a gente fizer essa linha lá em Maricás, vão mostrar o seguinte, olha como é que é barato isso, é uma passarela de pedestre, anda um trem desse. Então a ideia seria passar o trem de aqui, carga por baixo e o trem de levitação por cima. Isso. Como o trem de levitação coberto de painel solar, então, você gera eletricidade até para o trem embaixo ser todo com tração elétrica. E o seguinte, esse negócio é fácil de fazer. Agora, nós vemos muito o trem de levitação magnética passageiro. Um trem de uma MRS, que tem hoje quantas composições? Hoje eles têm um trem maior dele, tem o 272, tem 272 vagões. Nossa, são 4 imagina locomotivas. isso. É possível
levitação magnética num trem de carga, com tanta carga assim? É o seguinte, aí rapidamente... Eu estou falando isso porque isso conecta a EF-118, essa é a ideia de fazer. Não, mas falar, a resposta é simples de ver. Você tem duas maneiras de levar uma determinada carga até um outro local. Isso até você pode até botar um saco de cimento. Você pode botar um saco de cimento, você tem duas maneiras de levar um saco de cimento vamos supor, 100 metros de distância. Você tem duas maneiras. Ou você pega aquele saco de 50 quilos e vai andando devagarzinho, ou você pega 2 sacos de 25 quilos e anda mais rápido. No final, o consumo de energia é o mesmo. O europeu, ele preferiu transportar 2 sacos de 25 quilos. O americano prefere um saco de 50 quilos. O nosso modelo ferroviário é chamada heavy haul, alta carga por eixo. Então você leva lentamente um cargo, um trem, um peso maior. Aí a linha pode ser toda sinuosa. Como você vai andar depressa, você quer uma linha mais reta. O que acontece? O trem europeu, ele pode compartilhar com o passageiro que não anda devagar. Por que acabou os trens de passageiro no Brasil? Porque a nossa linha era muito sinuosa, não tinha velocidade. Quando fizeram as rodovias, era muito mais rápido ir de rodovia. Entendeu? Então é o seguinte, no caso da nova Estrada de Ferro 118, que é velha, essa Estrada de Ferro 118, ela é época dos primórdios da República. O cenário é antiga, é leopoldina, a Estrada de Ferro é leopoldina, entendeu? Estrada de Ferro, depois Quantos anos Estrada de Ferro Maricá. Quantos anos só que está no papel? Eles mudaram o nome, mas vão fazer em cima do mesmo traçado antigo, só mudaram o nome. A ideia? Nasceu lá na época da Leopoldina. Leopoldina, a Estrada de Ferro é o mesmo traçado. É incrível, eu não sei, são os lobbies, enfim, mas ferrovia, como nós iniciamos aqui dizendo, são 16% só de malha ferroviária. No Brasil continental, nós precisamos investir mais nisso, né? Que se torna mais barato tanto para passageiro quanto para carga. Eu até defendi uma época a ideia, nós fizemos até uma reunião muito grande em Ribeirão Preto com a Associação dos Engenheiros de Ribeirão Preto. E na época, a ideia, ao invés de fazer o trem de levitação, o trem de alta velocidade, saindo daqui do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, seria fazer... O ideal seria isso, né? Que é Rio, São Paulo, Campinas, ali o Triângulo Mineiro, depois Goiânia e Brasília. Porque o Brasil, a sede do Brasil é Brasília, do governo. Todos têm que ir para lá. E qual o meio de transporte que nós temos rápido para ir para lá? Só avião. Então, as companhias aéreas, o preço é absurdo. Você fazer uma viagem daqui para Brasília é absurdo o preço. Então, se você... E aí eu pergunto, porque os empresários, os economistas, vão falar questão de custo, de dinheiro para investir. O empresário, ele tendo uma concessão dessa, a conta que ele vai fazer é quanto tempo que ele tem esse retorno do investimento. Não é isso? E nós temos... E aí a pergunta que se faz e a demanda é boa? A demanda é muito grande de passageiros para fazer essa conexão toda. Só que nós temos o lobby das companhias aéreas. Então, mas vamos fazer de pouco. Eu sou, né, do pensamento de tem que fazer, vamos fazer. E porque, na verdade, o investimento, o Estado brasileiro não tem recurso para isso. Vai ter que ser uma concessão e investimento de iniciativa privada. Então, tem que perguntar, não é para o Estado. A gente tem que encontrar um empresário que tem dinheiro no bolso e que acredita na ideia. Faça os estudos. Eu tenho certeza que o estudo vai mostrar a viabilidade econômica, porque demanda tem. Temos tecnologias que se tornam mais barato, como você tem aqui essa patente sua, essa ideia sua. Então, assim, o que falta às vezes é boa vontade também, né? E o lobby de alguns grupos.
Eu acho, Ednei, uma coisa mais difícil que tem a pessoa te dar atenção. E às vezes o político dá atenção pensando em outra coisa, só por educação. Às vezes está conversando com você e está olhando no celular. Às vezes você não consegue chegar no político. Não, certo? é uma blindagem Porque absurda. existe Uma blindagem. uma blindagem em volta que pensam por ele. Aí fala assim, isso ele não vai gostar. Ele Ele não deixa você... Não deixa. Se a gente às vezes consegue chegar, o político, às vezes um governador, um executivo, um prefeito, um governador, um presidente... Você não consegue chegar. Se chegasse, olha, eu quero isso, mas não deixam chegar. Não deixam. Resolvem por ele. Exato. E ele não fica nem sabendo. É verdade, é verdade. Esse é um dos grandes... E a ferrovia, a cultura ferroviária ela é muito tradicionalista, né? Então o próprio ferroviário ele é um tradicionalista. Então ele é isso atrapalha muito, entendeu? Conta a história do pode dizer rapidinho, uma história do ferroviário lá na Índia. Não, na Índia ainda são castas, né? Isso. Então, quando o inglês foi para lá, quase 200 anos atrás, ele criou uma casta dos ferroviários, que é uma casta até elevada dentro da hierarquia das castas, é uma casta elevada. E ele se caracteriza por ter um bigodão. Todo mundo que é da casta usa um bigodão. E é o seguinte... O filho de ferroviário casa com a filha de outro ferroviário. Então tem uma casta dos ferroviários lá na Índia. E o livro meu fala até um pouco sobre isso aí, né? De você, quando o inglês veio implantar a ferrovia no mundo, ele que desenvolveu a ferrovia em quase todos os países, principalmente a bitola métrica, que era mais fácil de você... Porque você disputava com cavalo. Então a ferrovia ganhava do cavalo, porque você não precisava dar milho, não precisava alimentar o cavalo. Se você... lenha tinha em todo lugar, água também tinha em todo lugar, então você tinha um vapor para fazer. Então o que acontece? Quando aconteceu depois, 100 anos depois, né, já na década aí de 50, né, quando começa a abrir várias rodovias, as rodovias já pegaram uma tecnologia de construção civil 100 anos adiantada. Então, tem um estudo que eu fiz interessantíssimo. Eu comparei 3 traçados. O traçado lá de Três Rios a Juiz de Fora, que era da União Indústria, que era uma estrada primeira estrada pavimentada de Petrópolis a Juiz de Fora para diligências. A ferrovia chegou, ela foi inaugurada em 1861, ela foi inaugurada a Estrada de Ferro União Indústria, a ferrovia chegou em Juiz de Fora em 1875. Chegou em Três Rios em 1867. Se você comparar, a ferrovia vai seguindo praticamente também quase que o traçado da União Indústria. Depois fizeram uma nova BR-040 já na década de 80, enquanto que a outra tem umas 100 curvas, essa daí tem um negócio de 10 curvas. Então são grandes tangentes. Então qual a melhor solução? É você fazer uma ferrovia de levitação magnética em cima de uma rodovia. E gerando eletricidade para quê? Para os carros elétricos, que é o futuro. Tem isso também. Então é o seguinte... Você agora, pode fazer uma junta junto, se você resolve 2 problemas, que é a tendência de carro aí eu fiz só que ele não tem os abastecimentos. Eu fiz um artigo, eu com o professor Matzica. E no Brasil nós temos em quase toda a região o sol, né? A energia solar. Eu fiz um estudo desse, mandei num congresso lá de Maglev da China. Os caras, sabe o que os chineses quis que eu fosse lá fazer uma ferrovia em cima de uma estrada? Eu falei assim, eu escrevi para ele, eu só vou se vocês fizerem no Brasil, porque na China tudo é possível, no Brasil tudo é impossível. Impossível. Aí eles não responderam. Mas é o seguinte... Não, porque eles olharam e falaram, no Brasil é difícil. Eles queriam que eu fosse agora a pra gente lá. vê, né? As pessoas não entendem por quê. Olha isso, a gente sempre usa esse exemplo. A China, há 50 anos atrás, era menos que o Brasil. Bem menos. Hoje está anos-luz à frente. Mas por quê? Porque é um povo trabalhador, que empenha, que acredita e faz. E o governo é aberto a novas ideias. Mas sabe o que é? Isso. O Brasil, não valoriza. infelizmente, aqui existe aquela coisa do pessoal perguntar, mas aonde que tem isso?
Ah, não. Eu ouvi um empresário de Falar pra grande gente. virar para a gente e falar: se eu não tivesse vendo essa novidade, era um dos outros trabalhos do Eduardo, ele falou: se eu não tivesse vendo, eu não ia acreditava. Porque a gente só compra tecnologia, O que vem de a fora. gente não faz no Então, Brasil. por que não Olha pensa burrice. diferente? Exato, por que não pensa Gente, diferente? Fala como que assim, pode? não tem em lugar nenhum, só no Brasil. Só no A Brasil. gente vai vender a Nós tecnologia. temos que botar na cabeça o que os chineses botaram Então, há um tempo mas atrás. aí, Gorete, infelizmente, nós somos capazes a de lavagem mudar. cerebral Precisa ser feita. precisa ser feita, porque fizeram uma lavagem ao Ao contrário, né? Para contrário. acabar com Mas as pessoas. você tem- A ponto da acre- pessoa me falar isso, se eu não estivesse vendo. É. Aí a pessoa virou e falou assim: mas eu já sei, não é ele que é o engenheiro, Aí, é pronto. você. Falou para Mas mim. ela ajuda muito. Ajuda, é lógico. Mas eu direi, É o olha casal aqui, perfeito. nós temos 2 exemplos, tem vários exemplos, mas 2 notáveis do Brasil, da capacidade inovativa brasileira. Uma é a Embraer, É, Embraer. olha, Fantástico. é fantástico. outra é o Pix. De vez em quando eles E tentam o derrubar Pix? ela, né? Não, Mas não, o mas Pix então, é você vê o outra Pix, coisa outra invenção. Aí eu- fantástica. Por que Você que vê o Brasil o pessoal tem da que VEG, eu começar a pontear? conheci o Werner, eu conheci O o Werner. Werner VEG. Lá, É. Nós fomos lá na VEG, Ele dava a VEG balinha para morreram nós. hoje, né? A o VEG VEG dos é o motores. Werner, É. depois o Egon e o Geraldo. Eu conheci Uma das o- maiores o Werner. fortunas. Então hoje. são os 3. Fizeram ali no fundo, no negócio de Jaraguá do Sul, essa empresa que hoje é uma Era uma multinacional cidadezinha brasileira. Então, pequena. o Brasil tem essa capacidade. Tem capacidade. Nós temos em carrocerias de caminhão, né? Nós temos empresas temos que hoje está no muito. mundo todo. O dif- O brasileiro, ele é muito criativo. Ele é muito capaz. É O que muito falta é capaz. investimento E nele. outra coisa, o Brasil, Incentivo. eu tenho muita facilidade de trabalhar em equipe. E o Brasil é bom em equipe. Você É vê bom, uma escola de samba, por exemplo, é um exemplo de equipe, rapaz. E Tem futebol a mulher também. toda nua, seminua, dançando lá e tá o cara empurrando o carro alegórico dela e os dois se sentem participantes da mesma Exato. escola. Não, até o que está lá dentro, lá embaixo. Lá no embaixo, meu- escondido. Ele só sai tem realizado. Um Eles buraquinho são pra realizados. melhorar. Ele O se problema é o sente. seguinte, nós comentamos aqui recentemente, o problema do Brasil também é pessoas que têm ideias fantásticas, Consegui só chegar. que o investimento é complicado. São para poucos. O investimento no Brasil, infelizmente, ele é direcionado para poucos. Então, assim, teria que ser o contrário. Você tem que incentivar ideias novas, ideias Inovadoras. brilhantes, projetos. Você Que foi o que a China testar. fez. É o que a China fez. Ela, testar. a única diferença da China para cá, dessa essa diferença aí. que aconteceu no Brasil e China, é isso. É isso. É isso. A China aprendeu fazendo. Agora, eles são uma cultura milenar, né? O Brasil, infelizmente, vem com golpe em cima de golpe enfim, parece que não dá valor na riqueza, aquilo que você falou, o país rico com o povo pobre. Mas a gente está aqui para a gente lutar e tentar mudar que eu isso. escrevi, o personagem chinês se namora de uma índia tupi. Entendeu? A Índia Tupi. Então é o seguinte, Puri, aliás, a Índia Puri, lá da região nossa de Puri. Não, Puri. Então essa Índia Puri, É e da aí nossa o região. lance que eu conto lá, eles veem assim um fogo fato, né, que onde o peixe morre e tal, sobe aquele fogo fato, a Índia fala assim, boitatá, ele fala dragão. Então os dois viram que os dois, admirando a natureza, os dois tinham dois povos de culturas milenares, os povos originais brasileiros e o chinês. E a raça, todos os povos do mundo, quando vem no Brasil, se apaixona, né? Porque o brasileiro é hospitaleiro, Temos isso. o Brasil é bom de natureza, de praias, de cultura. Olha, o papo é maravilhoso, o tempo passa que a gente não Muito percebe, rápido. a gente vai voltar e te Outra convidar vez. novamente, convidar o Rafael, que o Rafael não... Né? Não. Também o seu filho, o filho de vocês, e um outro cara que é uma mente Rafael, brilhante ele também. tem muito mais preparo do que eu, que ele fez imagine, um PhD lá na Inglaterra, ele ficou 10 anos morando lá. E a gente tem que exatamente divulgar o potencial dessas pessoas. Então, Portos Modais tem esse objetivo, né? Tem essa finalidade, da gente estar sendo uma vitrine para novas ideias, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas.
a mídia tem essa força, né? verdade. A gente falar de Tem. boca em boca é complicado, É. mas a mídia hoje e o canal das mídias sociais, ela atinge rapidamente. Foi muito bacana o papo, Obrigado. tenho certeza que a gente vai voltar. Tem outros assuntos para a gente falar, mas realmente é muito agradável. Eu queria saber mais da tua história, da história da Gorete, mas a gente vai fazer uma Vamos contar próxima. devagarzinho. E eu Vamos queria as contando considerações aos finais de vocês para que a gente possa... Eu só quero agradecer, Ednei, essa oportunidade, né? Porque a gente difícil de ter assim atenção, né? E você nos deu tanta atenção e Que isso. eu espero que as pessoas que estão lá nos assistindo também tenham tido essa mesma oportunidade, né? Mas quem pode falar melhor do que eu é o Gorete. Fala aí, Gorete. Não, nós queremos agradecer a oportunidade, porque você não foi aquele daqui em Barreira, Exato. a pessoa importante. Foi ao contrário, você nos abriu a porta, você nos abraçou e nos deu a oportunidade de estar aqui com os ouvintes, com as pessoas que vão ver essa postagem. E espero que nossa mensagem alcance todo mundo, especialmente o prefeito Quaquá. Nós Que vamos, espero que seja a cidade que vai liderar essa oportunidade. Tem que ter um início e tem que pegar uma pessoa arrojada para conseguir Uma fazer. pessoa arrojada. Exato. Ele me parece essa pessoa Exato. arrojada. Bom, Gorete, eu agradeço muito Muito a tua obrigada. presença. Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço vocês por terem vindo. Enriqueceu muito, né? A gente realmente fica... O assunto é fantástico, né? Eu sou suspeito porque quando o trem passava lá na minha cidade, passava perto de casa, eu corria para a rua para ver, né? Eu sou um apaixonado por ferrovias. Eu andava no trilho para ir para a escola. Fantástico, Sempre né? gostei. E infelizmente no Brasil não foi dado o valor devido, mas uma MRS está recuperando isso. Está recuperando. Então a gente começa a despertar isso no verdade. Brasil. Tem que E se ter Deus quiser, paciência. nós vamos chegar lá. Vamos. Bom, eu quero agradecer a todos, né, que participaram hoje, a técnica, lá o Cacá, que nos ajuda bastante. Muito obrigada. E voltaremos em breve com um novo episódio, sempre tratando de infraestrutura, logística e dessa mobilidade que pode transformar os transportes no Brasil, como é o caso hoje das ferrovias e do Maglev. Tá bom? Fiquem com Deus e se inscrevam no canal, dê o joinha e divulgue para que essa ideia chegue a mais pessoas. Beleza? verdade. Obrigado, até mais. A história do Rio de Janeiro se entrelaça profundamente com a trajetória do Brasil. Desde o período colonial, sua geografia estratégica transformou a cidade em um dos principais portos de entrada e saída do país. Um verdadeiro ponto de encontro entre o território nacional e o mundo. No século XIX, a chegada da corte portuguesa e a expansão do café consolidaram o Porto Fluminense como o epicentro da economia brasileira. Pelo rio circulavam riquezas, mercadorias, tecnologia e, acima de tudo, poder. Hoje, o porto segue como um elo vital, mas enfrenta desafios estruturais. O crescimento urbano acelerado, a saturação das vias e a necessidade de soluções logísticas mais modernas exigem rotas integradas e descentralizadas. Nesse contexto, o Condeports apresenta um projeto de grande impacto: a criação de um complexo portuário e hidroviário no eixo do rio Guandu. Um novo corredor logístico no coração do estado, capaz de conectar polos industriais ao litoral com mais eficiência e menor custo. O rio Guandu atravessa municípios de forte presença industrial e acesso direto a importantes eixos rodoviários, como a BR-116, BR-101 e o Arco Metropolitano. A implementação de terminais intermodais ao longo desse trajeto tem potencial para gerar milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionando o desenvolvimento de novas zonas econômicas. Para o setor empresarial, trata-se de um novo eixo de competitividade. Para o Estado, uma oportunidade única de equilibrar o crescimento regional e estimular investimentos estruturantes de médio e longo prazo. Ao longo da história, os portos e ferrovias moldaram o Rio de Janeiro. Agora, o desafio é escrever um novo capítulo, conectado à nova geopolítica, integrado aos principais atores da economia mundial e impulsionado pela inovação tecnológica.